De volta ao Educador Entrevista, eu falo agora com o secretário de Educação, Vitor Hugo. Vitor, boa tarde. Bom, vamos começar falando aí dessa questão do decreto, né, onde as aulas foram suspensas por hoje, mas para o resto da semana já volta tudo ao normal, né? Isso mesmo, Valéria. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Educadora. O Juninho estava aqui, comentando sobre essa situação, da gravidade que foi esse final de semana com as queimadas na região. E isso, de uma certa forma, afeta a qualidade do ar, afeta a condição das nossas escolas. Hoje de manhã eu passei em algumas unidades e, de fato, estava impossível de receber as crianças às 7 horas da manhã. Nossos profissionais, a quem eu agradeço, estão trabalhando hoje, o dia todo, para colocar as coisas em ordem, para a gente poder receber as nossas crianças amanhã. Tem sido um dia de bastante trabalho nas nossas unidades, nossos servidores da limpeza, os servidores da cozinha, todos eles aí muito empenhados em poder organizar a escola da melhor maneira possível e as creches, para que amanhã a gente possa retornar ao atendimento normalmente. A gente sabe que ainda a qualidade do ar não está das melhores, é claro que o chuvisqueiro que teve essa noite, nessa madrugada, deu uma amenizada, mas ainda a gente sabe que é insuficiente, precisamos de mais chuva, Mas, por outro lado, nós também não podemos suspender essas aulas por tanto tempo, porque depois a gente tem que fazer um processo de reposição e já estamos com um calendário muito apertado. Então, hoje foi necessário, a emissão do decreto pela administração para que a gente pudesse nos organizar, nos preparar melhor, para poder, inclusive, verificar nível de reservatório de água, para que a gente possa receber as nossas crianças com segurança, num ambiente limpo e confortável, como a gente sempre prioriza. É claro que com esse processo de queimada, com essa seca muito intensa, isso prejudica muito, tanto os nossos alunos da zona rural, como também as nossas escolas. A gente vai nas escolas, os funcionários acabam de limpar, a gente vê isso pela nossa casa, e logo em seguida está aquela aparência de sujeira novamente, Mas é claro que nada se compara ao que foi esse final de semana e o tanto de fuligem que caiu nas nossas unidades, nas nossas casas, enfim, toda a cidade, e por isso a necessidade de termos feito a suspensão de aulas. Foi um processo que não foi exclusivo de Batatais. A gente vê que outras escolas da região, outros municípios também adotaram a mesma postura. As escolas particulares de Batatais também foram no mesmo caminho de uma recomendação que nós fizemos a elas, para que todo mundo pudesse se organizar e amanhã receber os nossos alunos, todos eles, da melhor maneira possível. São ações que precisam ser realizadas, não tem como ser evitadas. Por conta disso, há todo esse planejamento, várias cabeças pensando aí para definir o que é melhor. Mas é claro que agora, para o resto da semana, as aulas já voltam ao normal, caso não haja nenhum outro tipo de problema, Vitor? Isso, a gente espera não ter que fazer novas suspensões de aula, A gente tem visto que os focos de incêndio estão mais controlados, Graças a Deus aí foi preso uma das pessoas que estavam colocando fogo, a gente acompanhou pela imprensa, e a gente espera que essa situação seja controlada para que a gente possa ter condições adequadas de atender as nossas crianças. Esse é um período que a gente tem visto muitas crianças adoecidas, A gente vê principalmente os bebês das nossas creches, muitas ausências por conta dessas questões respiratórias, de problemas respiratórios, mesmo nas nossas escolas, a gente tem tido índices assim bastante elevados de faltas por conta disso, A gente pede todo cuidado, a gente trabalha para garantir essas nossas crianças hidratadas em horário de aula, A gente sempre orienta os nossos professores, mas sabemos que uma situação climática muito adversa, Por mais um ano, nós vivemos essa situação em 2021, Eu lembro, quando a gente estava discutindo ontem, na parte da manhã, sobre a questão do decreto, nós retomamos aquele decreto lá de 2021, quando nós tivemos que suspender as aulas por 2 dias também por conta das queimadas, Mas esperamos que de fato fique, apenas no dia de hoje essa suspensão. As unidades já estão limpas, estão sendo limpas ainda, Até o final da tarde nós vamos deixar tudo em ordem para poder receber as nossas crianças amanhã da melhor maneira possível. Mas é claro, Valéria, nada impede que, se novas situações se agravarem, se novas ocorrências acontecerem, que nós não possamos reavaliar junto com as autoridades de saúde, junto com a administração, em diálogo com outros municípios, que a gente tem dialogado muito com outras cidades da região para tomar a decisão mais assertiva, visando sempre a saúde em primeiro lugar. Bom, estamos chegando aí também aí num momento de comemoração, de ações aí nas escolas, que é o 7 de setembro, se tudo continuar como tranquilo, o desfile normal, não vai ter alteração, como é que vai ser?
Nós estamos programados, né, para fazer o desfile no dia 7 de setembro, né, um sábado. As escolas já estão aí se organizando, as entidades, todos aqueles que quiseram participar ainda, né, entraram em contato conosco. Então, são vários grupos da sociedade, eles estão ainda entregando as inscrições na Secretaria Municipal de Educação. Nós já fizemos aquisição de água, né, já estamos organizando todo o espaço com as placas que nós vamos fazer, toda a parte da decoração ali do Lago Artificial para poder realizar o desfile no dia 7 de setembro. A nossa intenção, claro, nossa programação é realizar o desfile de 7 de setembro. É claro que provavelmente a umidade não vai estar nas melhores condições, né, como outros anos também. Por isso que nós marcamos o desfile para as 8 horas da manhã, até por volta das 10, 10h30 nós já estamos finalizando, que é um horário que a temperatura está mais amena, né, para a gente não comprometer a saúde nem das crianças, nem dos profissionais, nem dos espectadores, né. Então a gente tem feito essa programação. Ano passado também a gente tinha, né, estávamos passando por essa situação, mas só em último caso, uma situação excepcional, atípica, né, que a gente espera que não aconteça, de retomada das queimadas e tudo mais, para a gente vai pensar e podemos analisar, né, a suspensão ou não do desfile. Mas a princípio, né, a gente faz o convite, né, para que as pessoas estejam aí já no seu cronograma, no seu calendário, para aproveitar, né, e fazer junto conosco o desfile de 7 de setembro, porque a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, é quem, né, de fato, acaba estando mais à frente da organização, mas o desfile, para ser bonito, precisa da participação de toda a sociedade, né, o público presente é o que garante, né, um desfile muito bonito. Com certeza. E é muito importante manter as tradições, né, Vitor? Se as coisas forem acabando, é uma função aí da Secretaria de Educação, da Secretaria de Cultura, manter aí essas tradições que são muito importantes. Sim, né? É um dia histórico, é uma comemoração cívica, né, que a gente tem no nosso país, é um ato de cidadania, né? Porque é claro que há muitas questões históricas envolvidas sobre o dia 7 de setembro, né, sobre a data da nossa independência, mas nós precisamos, né, mostrar para as crianças, né, os valores que estão embutidos nesse desfile, né, que é o valor da independência, da soberania nacional, da gente ter também essa questão de cuidar do nosso país. Nós não podemos abandonar essa situação também, né? Nós precisamos ter esse sentimento também de nacionalidade, porque quando a gente se sente pertencente a um país, a uma cidade, a um município, eu acho que a gente cuida melhor, né, do nosso país. E esse ano o nosso desfile vai trabalhar uma temática muito atual, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Bom, Vitor, no bloco anterior, né, a gente falava aí da questão dos desfiles, né? Você pode concluir o seu pensamento? Ah, sim. Então, eu estava falando, né, Valéria, retomando aqui, né, da importância do desfile, né, dessas questões que estão envolvidas, né, os valores. E esse ano nós vamos trabalhar com matemática. A gente sempre traz o desfile também com alguma temática para as escolas poderem se organizar, né, para não ficar simplesmente passando ali pela rua, né, sem ter uma contextualização. Então, esse ano nós estamos trabalhando com as ODS, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, todas as agremiações que vão participar estão preparando isso. E que são as ODS, né? São 17 objetivos que o mundo inteiro pactuou, né, por meio da ONU, para que em 2030 nós tenhamos uma sociedade um pouco melhor, um mundo um pouco melhor. E essas ODS tratam, várias delas, da questão ambiental, porque a gente precisa ter um mundo de desenvolvimento econômico, mas também aliado à questão da sustentabilidade ambiental. A gente está vendo isso, né? Prova maior não existe, né, do que a gente está acontecendo, como a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, esses efeitos das secas prolongadas, né, tanto aqui no Sudeste como no Norte do país, essas queimadas, porque isso traz prejuízo econômico, prejuízo social, prejuízo ambiental para todo mundo. Então, as ODS trabalham com isso, né? Então, são várias ações, vários objetivos, várias metas que o mundo deverá cumprir. É claro que muitas dessas metas, a educação, ela não vai conseguir transformar o mundo, né? Ela prepara o cidadão para entender que a gente precisa criar um mundo melhor. Então, as escolas têm trabalhado isso com os alunos, nós já fizemos, essa é a temática que nós estamos usando para todos os nossos eventos esse ano. Nós fizemos um festival de talentos em maio que tratava dessa temática, agora o desfile, depois nós vamos ter a Feira do Livro também que vai abordar essa temática e depois o Festival da Educação Infantil, todos eles trabalhando as ODS, que é o tema que a Secretaria de Educação está trabalhando esse ano. Então ela trata de questões de saúde, questões de educação, questões ambientais, proteção dos oceanos, das águas de uma forma geral. E também questões como agricultura sustentável, como o desemprego, a questão do emprego com qualidade. Enfim, são muitas ações que são propostas nisso. Aí cada unidade vai pensar dentro de um 17 objetivos que nós temos,
um ou mais temas para poder apresentar no nosso desfile. Então, fica aí o convite, né, para quem ainda não está no nosso grupo, que ainda tem interesse em participar. Nós temos igrejas que vão participar, nós temos os bombeiros mirins, nós temos o pessoal dos escoteiros que vão participar esse ano, além de todos aqueles que tradicionalmente participam, né, as escolas, a polícia militar, o tiro de guerra, enfim, faremos um desfile muito bonito esse ano, né? Certamente vai superar as expectativas e a nossa ideia é sempre, a todo ano, melhorar em relação ao ano anterior. Da mesma forma, vai ser feito ali, né, de frente ao lago artificial. Isso, nós vamos manter o mesmo local, né? Porque tem dado certo, os 2 últimos anos aconteceram lá o desfile. Depois do desfile, nós temos a Feirinha da Independência, então a Secretaria de Cultura e Turismo já está organizando aí aqueles que vão colocar o pastel, colocar ali a feirinha, enfim, toda uma organização ali para que a gente tenha um sábado bastante animado também no lago. Ano passado eu me recordo que foi o dia todo bastante movimentado ali e a gente, né, tem mais um momento de cultura, né, de lazer, mas também de civismo, né, de cidadania para a nossa população. Com certeza. Bom, Vitor, acho que um assunto muito importante também que a gente poderia citar aqui é a questão das creches, né? Já está acontecendo aí as inscrições para as creches? Isso, Valéria, é muito importante você tocar nesse assunto, porque nós estamos muito próximos aí de já começar as inscrições para 2025, né? Eu fiz reunião com as minhas diretoras na semana passada e falei, olha, oficialmente estamos abrindo programação de 2025. Porque agora essa fase que a gente tem uma série de ações, já não mais para esse ano, mas pensando, né, na organização do ano letivo do ano que vem. E uma das questões que a gente precisa sempre colocar são as inscrições para vagas em creche para o ano de 2025. As inscrições serão abertas somente, a inscrição somente na Secretaria Municipal de Educação, não tem outro local para fazer inscrição. A pessoa fala, mas eu fui na creche. Não, a creche não é ponto de inscrição. As inscrições são concentradas na Secretaria Municipal de Educação, estarão abertas a partir do dia 10 de setembro, das 8 da manhã até as 15 horas. A gente não fecha para o horário de almoço, então é direto, das 8 às 15 horas, a pessoa pode comparecer e fazer sua inscrição. Aí alguns recadinhos importantes. Nós atendemos por ordem de chegada? Não precisa madrugar na porta da Secretaria Municipal de Educação, né? Porque alguns pais imaginavam que quem chega primeiro vai ser atendido. Não é assim. As inscrições vão acontecer de 10 de setembro até o dia 10 ou 11 de outubro, eu não me lembro agora muito bem a data certinha, né? Mas é até uma sexta-feira aí, já até dia 11 de outubro. Então fica um mês as inscrições abertas para aqueles que querem pleitear a vaga para 2025. E tem muitas pessoas que já fizeram inscrição em 2024, mas não foram atendidas. Elas precisam fazer nova inscrição? Não há necessidade, a inscrição continua válida. Aquele que já fez inscrição hoje na Secretaria Municipal de Educação e não foi atendido, a inscrição já vai valer para o ano que vem, então não precisa se preocupar. A menos que a pessoa precise atualizar algum dado. Esse dado é importante. A não ser que a pessoa fale, olha, eu fiz a inscrição lá para a creche Dr. Péricles, aqui na Vila Cruzeiro, mas eu mudei, eu estou morando lá no NCML, eu quero fazer inscrição, mudar minha inscrição para o NCML. Nessa situação, a família precisa, né, procurar na Secretaria Municipal de Educação para atualizar o seu cadastro. Nós vamos até deixar as fichas lá para ser atualizado o cadastro. Outro dado muito importante, mudança de telefone. Às vezes a gente tem dificuldade, mesmo quando a pessoa é atendida, para conseguir localizar a pessoa. Por quê? Porque ela mudou o telefone. Então, os cadastros que ela deixou no momento da inscrição, às vezes demora para ser chamado. A gente tem uma lista de espera bastante grande, né? Então, às vezes demora para ser chamado e aí a gente não consegue fazer o contato. Então, é importante também que, caso tenha feito alteração no número do telefone, no celular, procurar a Secretaria Municipal de Educação para poder fazer, né, a atualização do seu cadastro, tá? Agora, só para, também esclarecer mais um ponto, né? O que eu preciso, né, para poder fazer a inscrição para a creche? Precisa da certidão de nascimento da criança, né, o comprovante de residência e, caso trabalhe, um comprovante de trabalho. Só as mães que trabalham têm direito à creche? Não, a creche é um direito da criança. Acontece que numa situação que a gente não tem vaga para todo mundo, e essa é uma realidade, não que eu gostaria de anunciar isso, né, mas a gente tem que ser verdadeiro naquilo que a gente fala, infelizmente a gente não consegue atender todas as crianças, né? Então a gente usa como critério, né, isso foi acordado com a própria justiça aqui em Batatais,
que o primeiro situação de atendimento são as crianças em situação de vulnerabilidade social. Esses são os primeiros. A mãe trabalhando ou não, a criança está em situação de vulnerabilidade social, ela tem a preferência da vaga. Em segundo lugar, as mães que já estão trabalhando. Em terceiro, né, as mães que porventura não estão trabalhando. Então, é essa a ordem de critério que nós utilizamos para poder fazer o atendimento às nossas crianças. Nós temos ampliado muito o número de vagas na cidade, né? São mais de 300 novas vagas que foram criadas agora nesses últimos anos. E o ano que vem, nós também teremos em funcionamento a creche do Morada do Verde, né? Lá no Jardim Morada do Verde. A creche ainda não tem um nome ainda, né? Não foi aprovado nenhum nome, mas a creche localizada no Jardim Morada do Verde, ela está em fase final, né, já da construção, está na parte de acabamento, e essa creche entrará para as vagas de 2025. Ô, Vitor, com relação aos horários de funcionamento das creches, todas elas têm o mesmo horário? E é assim, ó, as creches que são conveniadas conosco, a creche Menino Jesus e a creche Campinho da Paz e Cantinho do Futuro, essas três têm horário das 7 às 5 da tarde. A Menino Jesus, na verdade, começa às 7h30 da manhã, mas elas vão um horário mais estendido. As creches municipais atendem das 7 às 4 da tarde. A creche do Jardim Morada do Verde, como nós já anunciamos, essa creche também será das 7 às 5 da tarde. A intenção é, claro, que progressivamente todas as unidades ampliem o seu horário de atendimento, que essa é uma reivindicação antiga das mães. A gente vê por volta e meia essas questões nas redes sociais, mas infelizmente nós temos condições financeiras e de pessoal para poder atender essa demanda. Mas a nova creche já será das 7 às 5 da tarde. Ô, Vitor, e agora a gente poderia falar um pouquinho aí sobre o IDEB. O que é exatamente o IDEB? Valéria, também outra questão importante, né, que a gente precisa falar para a nossa população pelo seguinte, né, o IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, um indicador nacional, né, criado pelo Ministério da Educação para medir a qualidade, né, das escolas de todo o país, né. Esse indicador, ele é feito a cada 2 anos, né? Então é sempre nos anos ímpares que os alunos fazem a prova e o resultado sai apenas no ano seguinte, no ano par. Então, o IDEB que nós vamos falar aqui é o IDEB da avaliação de 2023, que o resultado saiu agora no dia 16 de agosto, né, para todo o país. Esse indicador, que mede a qualidade, ele se baseia em 2 questões. Primeiro, o fluxo, que é o número de alunos aprovados, né, não ter abandono escolar, então isso é um indicador, né? E o outro indicador é a aprendizagem dos alunos, medida a partir de uma avaliação de língua portuguesa e matemática, aplicada aos alunos dos 5º anos do ensino fundamental, aos alunos do 9º ano e aos alunos do 3º ano do ensino médio. Então, sempre que está no final de um ciclo, esses alunos fazem a prova, né? E a gente tem a felicidade de dizer que Batatais conseguiu subir nesses indicadores do IDEB, né? Em 2021, quando foi a última prova que a gente havia feito, a gente caiu a nota, né? Mas a gente precisa contextualizar, né? A gente caiu a nota porque os alunos fizeram a prova naquele ano de pandemia, né? Os alunos fizeram a prova em novembro, a gente nem tinha, a gente estava voltando com as aulas 100% presencial, a gente ainda estava num esquema de 50% vai 3 dias ou 50% vai 2 dias por conta das restrições da pandemia. Então a nota do país todo caiu. Isso foi uma tendência não apenas de Batatais, mas de todo o país, as notas caírem sobre a influência da pandemia. Mas agora a gente conseguiu reverter essa situação, né? Então de 6,1, né, nós subimos para 6,6. Esse é um resultado muito importante, né, quando a gente considera que a média do país é a nota 6. Então a gente está, né, 0,6 acima da média nacional. É claro que nós temos muito que melhorar, a gente fica satisfeito, muito satisfeito com o resultado, a gente fica muito feliz pela evolução das nossas escolas, dos nossos alunos, ainda mais considerando que os alunos do 5º ano que fizeram a prova ainda pegaram um período de alfabetização dentro da pandemia, né? Fizeram a prova o ano passado, mas quando eles estavam no 1º e 2º ano, eles estavam ainda em aula remota, numa fase extremamente complexa, né, que é o processo de alfabetização das crianças. Então, esse salto, né, demonstra aí todo o empenho da rede municipal, né, agradecer os nossos professores, né, os nossos alunos, toda a comunidade, porque a gente fez assim um trabalho muito voltado para a gente poder melhorar isso. A gente conversou com pais, a gente conversava com os alunos, a gente conversava com os professores da importância de nós melhorarmos esse indicador e que reflete, né, o avanço da nossa rede municipal em várias situações. Isso é um indicador importante, a gente fica muito satisfeito com o resultado, mas isso, claro, sempre eu coloco, aumenta o desafio, porque o desafio para o próximo ano
é melhorar ainda mais os resultados, continuar essa trajetória de evolução do IDEB. Nós não podemos falar, não, é 6,6 esse ano e relaxar e o ano que vem a nota cair. Né? Então, a gente tem que continuar progredindo, né, para que a gente possa alcançar as metas que estão estabelecidas para todo o país. Né? Os nossos dados são muito bons, quando a gente compara regionalmente, a gente compara no próprio estado ou no próprio país, nós estamos acima da média nacional. Mas ainda assim temos muito a melhorar na aprendizagem dos nossos alunos. Avançamos muito na questão do fluxo, né, da aprovação de alunos, mas ainda precisamos melhorar muito na aprendizagem em língua portuguesa e matemática. É claro que esse é um trabalho continuado. A gente fala, a prova não é esse ano, a prova vai ser só o ano que vem. Mas não adianta o aluno que está no 4º ano, esse ano de 2024, né, ou deixar para o professor do ano que vem trabalhar. Né? A gente tem que trabalhar continuamente, né? Todos os anos a gente precisa fazer um trabalho sistemático para que os alunos estejam na sala de aula aprendendo, né? Sendo felizes. A gente quer que os nossos alunos estejam felizes e aprendendo em sala de aula. E esse é o trabalho da rede municipal aqui de Batatais. Bom, esse 6,6 digamos assim, num âmbito geral, né? Essa é a nota, Valéria, dos anos iniciais, né? Eu acabei não completando aqui. Então, 6,6 é dos anos iniciais. Dos anos finais, nós temos apenas uma escola em Batatais, que é a Escola Esther Viana Bolonha. E os anos finais também, né, para fazer justiça, também cresceu o indicador. Só que os anos finais a nota é mais baixa, né? Isso no país todo, né? A nossa nota subiu de 5,2 para 5,4. Também estamos acima da média nacional, que é a nota 5, né? Então, a gente também evoluímos, estamos acima das médias nacionais na Escola Esther Viana, que tem uma ótima nota em aprendizagem, evolução, né? Uma das escolas que tem sido cada vez mais procurada pela população, pela qualidade do atendimento, e a gente vê que essa nota reflete, né, todo o trabalho da gestão, dos professores e dos alunos, né, que são eles que fazem a prova. A gente, né, pede sempre o comprometimento deles para poder fazer a prova com responsabilidade, colocar de fato aquilo que aprenderam, para que a gente possa alcançar boas notas. Então, fica aqui meus agradecimentos também a toda a nossa rede, né, tanto aos anos iniciais, né, quanto aos anos finais, pelo trabalho e pelo resultado alcançado. Mas também aquelas escolas que teve, vamos dizer assim, um desempenho um pouco menor, há o acompanhamento da secretaria, no sentido de orientar, de ver quais são as falhas, para aquilo também possa ser melhorado. Sim, é um monitoramento constante, né? E a gente vê na própria rede municipal, escolas com melhores indicadores, né? Essa é a média de todas as nossas unidades. Escolas que precisam avançar mais, escolas que tinham indicadores muito ruins e que foram as que mais avançaram, né? Tudo isso a gente acaba, né, conseguindo acompanhar. E a gente sempre fala, né, a aprendizagem tem que ser para todos, né? Então, assim, todas as nossas escolas, sejam aquelas que têm nota 7,4, que é 7,3, que é a maior nota que nós temos na rede, como aquela que tem nota 6, todas elas merecem um acompanhamento adequado. Na verdade, a gente trabalha, inclusive, mais ainda para aqueles que têm nota, né, mais baixa, para que eles possam avançar e ter mais acesso ao conhecimento, mais oportunidades. Enfim, então a gente faz um trabalho, né, de acompanhamento constante, de monitoramento, para a gente conseguir avançar toda a nossa rede. Eu sempre coloquei isso, né, para a nossa rede. Não adianta uma escola avançar muito e as outras não avançarem nada. Todas precisam avançar, porque a nota de Batatais, a nota do município de Batatais, é a nota composta por todas as nossas unidades escolares. Com certeza. E é muito importante também, né, Vitor, aí o engajamento aí, né, dos pais, dos familiares, em todo esse processo educativo. Sim, a gente tem, né, falado muito isso, né, assim, eu tenho dialogado muito com as famílias, né, eu participo de reuniões de pais, eu vou na porta da escola, enfim, e a gente usa a imprensa, né, para todo momento dizer isso, né. A educação é um processo extremamente complexo, não é fácil, né? Quem trabalha na educação sabe muito bem disso, né? Você alfabetizar uma criança é um processo bastante trabalhoso, não é qualquer coisa, é um processo científico. A gente, né, nós professores estudamos para poder dar aula, né? A gente aprende as técnicas, a gente aprende as teorias, a gente aprende os procedimentos, as metodologias. Tudo isso, né, num cenário de bastante mudança social, né, de cada vez mais as crianças estarem com acesso à tecnologia, de estarem na frente do celular. Então, isso tudo, né, é um processo científico. A educação é uma ciência, né, e a gente precisa trabalhar muito em sala de aula. Mas, para além da sala de aula, a gente precisa do apoio da família. A gente sabe que aquelas crianças têm melhor repertório cultural, que os pais incentivam a ler em casa,
né, que os pais leem, que os pais cobram aprendizado. Às vezes o pai também, eu sei, não tem tempo, né, para leitura, não é isso, né? Mas o pai pelo menos cobra, olha, o que você fez na escola, como que foi o seu dia, né? Como que você desempenhou, você tem respeitado os seus professores, respeitado os seus colegas. Essas questões de convivência, a família tem um papel fundamental na formação da criança. Então, se a gente tem essa parceria com a família, né, do compromisso, da responsabilidade, de incentivar as crianças. Eu falo sempre para os pais, não é só chamar atenção no momento que a criança fez alguma arte na escola, mas é elogiar, né, e ver os pequenos avanços como uma grande conquista, né, e valorizar isso, acho que é fundamental. Então, a gente tem trabalhado muito isso, essa conscientização também das famílias, para que a gente juntos, né, escola, família, né, a gente possa avançar na qualidade educacional do nosso município. A gente tem muito potencial para crescer, a gente tem feito muitas ações, né, para garantir oportunidade para todos, mas o processo de aprendizagem, a gente precisa cada vez mais do apoio das famílias e o trabalho, certamente, em sala de aula, cada vez mais direcionado para a aprendizagem das crianças. Com certeza. E a conectividade, aí, o acesso à tecnologia também é muito importante para isso, mas também tem que haver aquele controle, né, Vitor? A gente tem que saber que, assim, as crianças não vai mudar, o mundo não vai mudar porque a gente quer, porque a gente acha que algumas coisas deveriam ser diferentes, né? A gente tem um processo muito grande de acesso das crianças à internet. Isso, de uma certa forma, acaba, a gente já viu vários estudos que é até uma certa forma prejudicial às nossas crianças, as crianças ficam muito tempo expostas à tela. As nossas escolas, em geral, a gente não tem grandes problemas com relação a isso, nossas crianças são menores, né? Em sua maioria nem levam celulares para a escola, a gente também não tem essa autorização para levar celulares para a escola, né? Exceto dos anos finais, que eles usam nos horários de intervalo, a gente é um processo diferente, são adolescentes, mas a gente tem, assim, trabalhando muito sistematicamente com isso. Agora, em casa, nós não podemos, como pais, deixar a criança o tempo todo no celular e deixar de fazer a sua responsabilidade enquanto tarefa, enquanto compromisso com os estudos. Eu acho que isso a gente precisa, né, ter um maior controle, né, para poder garantir de fato que eles, né, tenham esse compromisso com os estudos, né, responsabilidade em aprender sempre. Tá certo, Vitor. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa. Deixo as portas abertas para sempre que você tiver um assunto a ser divulgado, que seja de interesse da população, que você venha, nos procure. Mas nós ainda vamos falar muito aí sobre essa questão das creches, né? Para que as pessoas não se esqueçam dessa inscrição tão importante, né, Vitor? Pois é, né? Só lembrando então aqui, né, aqueles que pegaram o programa mais para o finalzinho, amanhã voltam as aulas normalmente na rede municipal, tá? Então, as escolas já estão preparadas para recebê-los e dia 10 de setembro a gente abre as inscrições para as creches para o ano de 2025. Só rapidinho, Valéria, duas questões. Os pais de alunos do 5º ano e do pré-2, que o ano que vem vão mudar de escolas, precisam atualizar a questão de endereço, fazer indicação se querem ou não período integral, porque também nós estamos trabalhando nisso, né, para poder organizar a rede por ano de 2025. Mas qualquer dúvida, as escolas estão munidas de todas as informações, bem como a Secretaria Municipal de Educação, para poder prestar maiores esclarecimentos. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estamos aqui à disposição também.